Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 14. Do Livro dos Médiuns, capítulo 24, provas possíveis de identidade, dos espíritos. Primeiro, eu quero, olha só para você ver como são as coisas, você pode falar assim, mas eu não entendo, Luiz, eu não entendo, porque fazendo propaganda de um padre católico, mas qual o problema? Na próxima quarta-feira, fique atento você, Padre Fábio de Mello, ele vai proferir palestras numa cidade próxima a São Sebastião do Paraíso, chama-se Franca, estado de São Paulo. E nada melhor que ir até lá. É lógico, você vai comprar o ingresso, você vai entrar, entra no site, mas ingresso, ora, nem relógio trabalha de graça, você sabe disso. E outra, o valor do ingresso não é para o Fábio, o padre Fábio de Mello, comprar arroz e feijão para ele comer, não, porque ele não precisa disso, não. É o ingresso, o valor revertido em obras filantrópicas lá na cidade de Franca. Faz um levantamento para você ver. Eu não iria falar o que eu estou falando aqui se eu não tivesse feito um levantamento antes. Mas você espírita, Luiz, você fazendo propaganda de católico. Espírita? Quem disse que eu sou espírita? A minha ciência é Deus. A minha ciência, a minha filosofia é Jesus. Deus é amor, Jesus é amor. Nós somos irmãos em processo de evolução. Nós deveríamos enxergar todo mundo como irmãos em processo de evolução. Se cada um fizer a tua parte, a Terra, a humanidade, isso aqui vira um paraíso. Não se transformou ainda num paraíso por causa do orgulho, da vaidade, do egoísmo, você entendeu? Da arrogância, onde já se viu um evangélico falando mal de um católico, de um espírita, um católico falando mal de um espírita falando mal de um católico. Que isso, gente? O que nos une é o amor, não é religião. O que nos une a Deus é o amor, não é a religião. Então, se você puder entrar no site, do Padre Fábio de Mello, que vai estar na próxima quarta-feira, agora, na outra semana agora, então você conta. Hoje é sexta-feira, aí você conta sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. E vai estar na próxima quarta-feira na Cidade Franca. Nós devemos propagar o bem. O nosso irmão, a vida toda dele, propagando o bem. Quantos milhões de almas ele já retirou da lama através das instruções dele, do conhecimento dele. Aquilo ali não é só teoria, não, gente. Aquilo ali é prática também. Porque ele vai até os necessitados. E pode ter certeza de que todos aqueles que vão lá ouvir ele são enfermos
da alma, são doentes, necessitados, e ele ali na condição de um médico, distribuindo a todos presentes o lenitivo, o qual todos lá foram buscar. Então, se você tiver a oportunidade, vá assistir Padre Fábio de Mello. Padre Jonas, parece que hoje é dia dos padres, né, vó? Padre Jonas, acho que é Padre Jonas mesmo, acho que já faleceu esse padre. Se não faleceu, me perdoe. Mas Padre Jonas, parece que em determinada década, não sei aí, ele dizia que um dia a humanidade seria controlada por um chipzinho. E hoje nós não somos controlados pelo celular. Tem clínicas no mundo para tratar pessoas com transtornos compulsivos por excesso de acesso à internet. Tem pessoas que ficam sem comer, sem se alimentar, aliás. Sem se alimentar, mas não fica sem o celular. Mas Padre Jonas já havia dito isso há algumas décadas atrás. Ou eu estou errado? Eu tenho que estudar, eu tenho que saber o que eu estou dizendo aqui. Por isso, minha consciência está tranquila quando eu falo a respeito de Padre Fábio de Mello aqui. E fico maravilhado se as pessoas for de fato a palestra do nosso irmão na cidade de Franca, próximo a São Sebastião do Paraíso, 70 quilômetros. Não custa nada, gente. Não custa nada aí. Olha, você vai pagar lá no ingresso o equivalente a umas 8 garrafas de cerveja. Então não vale a pena você salvar vidas dando lá o valor de umas 8 garrafas de cerveja do que tomar aquelas 8 garrafas de cerveja? Nada contra. Eu sou doido mesmo, né? Mas escreva isso. Isso não é nada. O Luiz Antônio está voltando. E a hora que o Luiz Antônio acordar, você vai pedir para Deus, para ele dormir de novo, porque você não vai aguentá-lo. Você vai dizer assim: meu Deus do céu, agora nós vamos ter que fazer Romaria à Aparecida. Vamos ter que fazer Romaria à Aparecida do Norte. Nós vamos ter que rogar a Padre Donizete Tavares de Lima, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, Padre Donizete, para que o nosso irmão volte àquele estado de sonolência. Mas acreditamos que o Luiz Antônio, depois que ele ressuscitar, no bom sentido, porque não existe esse termo ressuscitar, não existe. A gente respeita. Mas a hora que ele ressuscitar, você nem imagina o que vai acontecer. No entanto, o Livro dos Médiuns seria, na programação, de acordo com as situações que vinha acontecendo, seria o último livro esmiuçado. No entanto, o Luiz Antônio já recebeu autorização para esmiuçar os outros 3 livros
da literatura espírita que compõe as 5 obras básicas. Recebeu a autorização. Agora, quem autorizou? Então, por isso que nós estamos felizes, né? Então, mas ressaltando, não se esqueçam, próxima quarta-feira, Franca, Padre Fábio de Mello. Você não vai se arrepender. E depois que lá você for, e quando você voltar para o teu lar, você vai perceber o porquê nós estamos divulgando, incentivando a esta unificação. Porque todos nós somos irmãos em processo de evolução. Ninguém é melhor que ninguém. Mas é preciso reconhecer aquelas ovelhas que estão se esforçando, que estão trabalhando, que estão representando o nosso Senhor Jesus Cristo. Não são elogios ao Padre Fábio de Mello, porque ele não precisa disso, porque ele está acima de elogios. Mas sim uma forma de mostrar às pessoas que as divergências existem sim entre, com todo respeito, os ignorantes. Porque aqueles que encontram-se num certo patamar evolutivo, prioriza-se os desígnios das leis divinas. Então não perca a oportunidade. Não é mesmo? Então, evocado por nós, não ousou sustentar a sua impostura e disse: não sou Deus, mas sou seu filho. Aí Hipólito Lodensart Riva o interrogou: és então Jesus? Isto não é provável, porquanto Jesus está muito altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousas, não obstante, afirmar que és o Cristo? Não digo que sou Jesus, digo que sou filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. Então você observa a forma maliciosa que esses espíritos possuem, as artimanhas que eles possuem para manter as pessoas num estado de ignorância. E é tão interessante que esses espíritos, depois que eles ludibriam o grupo, depois que eles imantam o grupo, depois que eles anestesia o grupo, todos crêem que de fato quem ali manifestou foi nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ali manifestou foi Deus. Porque o eu anestesiado não raciocina com bom senso.
com prudência. Ele não usa a lógica. Deve-se concluir daí que, ao recusar um espírito afirmar a sua identidade, deve-se concluir daí que, ao recusar um espírito afirmar a sua identidade em nome de Deus, é sempre uma prova manifesta de que o nome que ele tomou é uma impostura, mas também que, se ele o afirma, essa afirmação não passa de uma presunção, não constituindo prova certa. Não constituindo prova certa. Então, nós temos que raciocinar que se ele assume, obviamente, é uma impostura. Se ele assume, é uma prova contrária. Observa. Deve-se concluir daí que, ao recusar um espírito a afirmar a sua identidade, recusar o seu nome, né? Em nome de Deus, é sempre uma prova manifesta de que o nome que ele tomou é uma impostura. É uma impostura. É um ato de impostura. Ele age na condição de um impostor, de um mistificador, de um charlatão. Agora, é preciso entender que semelhante atrai semelhante. E que esses espíritos, eles agem dessa forma em meio a grupos de encarnados que são avessos à literatura espírita. São avessos aos estudos, à disciplina. São avessos. Primeiro, teoria. Depois, prática. O codificador assim nos esclarece. Não somos nós que exibimos, porque não necessitamos exibir nada. Deve-se concluir daí que o recusar um espírito a afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que ele tomou é uma impostura. Mas também que, se ele o afirma, essa afirmação não passa de uma presunção, não constituindo prova certa. Não passa de uma presunção. Porque, na verdade, ele tomou-se de uma impostura, porque ele não é aquele que afirma. E se ele afirma, tudo não passa-se de uma presunção. O que, de certa forma, o espírito, mediante essa situação, descoberto por hábeis trabalhadores no recinto, pode ter certeza-se de que ele se vê numa situação meia que difícil.
Por isso que todo aquele que tem conhecimento, de alguma forma, pode ser considerado um best-seller no assunto. Porque só um best-seller, para entender o que ocorre naquele exato momento, você consegue entender? Não sendo, ele vai ter que se contentar com a lasanha, faltando a massa do macarrão ou mesmo do tempero. E quantas pessoas se contentam com, eu prefiro nem dizer, né? Eu me reservo o direito, eu tenho o direito de não dizer, de usar certos termos, né? Então, observe para você ver. Agora, como estávamos dizendo, estas condições aqui só ocorrem. Você pode me dizer assim, mas essas condições, esses fatores ocorrem só nas casas espíritas sem preparo? Não. Nas casas espíritas também bem preparadas, bem equiparadas, aliás. Para testar o grupo. Porque não é porque o grupo chega no momento em que podem bater no tórax e dizer: nos encontramos preparados, imunes a tudo, que não. É justamente quando você pensa que tudo conhece que você deve voltar à sala de aula no princípio. É justamente quando você pensa que tudo conhece que nada você conhece. Não é verdade? Então nós nunca podemos dizer: sou imune a isso, sou imune àquilo. Não. Imune é nosso Senhor Jesus Cristo. Imune é Deus. Imune é o professor Eurípides Barçanufo, doutor Adolfo Bezerra de Menezes e muitos outros seres que não há necessidade de citar seus nomes, porque garanto que na mente de todos, neste momento, são lembrados. Mas é preciso ficar atento, principalmente com relação à identidade dos nossos irmãos. Não é verdade? Então, rogamos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, reforçando mais uma vez, não se esqueçam do Padre Fábio de Mello, não se esqueçam da palestra dele. Você entende o que eu quero dizer? Nós somos um só. Nós fazemos parte de uma só família. Não se esqueça do que o Padre Jonas disse a respeito do chip. Use bem o teu celular. Com todo respeito, desconecta
de grupos. Você não imagina o atraso de vida que você está atraindo para você mesmo, cultivando, mas eu tenho pessoas selecionadas. É de onde menos se espera que vem a surpresa desagradável. Depois não diga que não foram avisados. Mas se eu saio do grupo, as pessoas vão sentir falta de mim. Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, não sentindo falta de você, basta. O resto, com todo respeito, o termo já diz resto. Se te ama, se te respeitam, vão te amar e te respeitar do jeito que você é e não do jeito que as pessoas querem que você seja. Seja dono de você. Tenha disciplina. Coordene a tua vida. Dirija a tua vida. Não permita. Não permita. Muita paz.